Vidas negras importam. Gravata colorida. Solano Trindade. Quando eu tiver bastante pão para os meus filhos, para minha amada e para os meus amigos e para os meus vizinhos, quando eu tiver livro para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito. E ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos que gostam de gente engravatada. Gravata colorida. Salve! Nota de escurecimento, gerações. Meu nome é Plínio Camilo e ofereço essa poderosa, essa interessante conversa para Carlos de Assunção, Ilma de Fátima Jesus, Benedita Lopes, Oswaldo Faustino e Tom Farias. Salve! E aí, estamos aqui conversando, vamos conversar. Quem está chegando, hoje, Notas de Escurecimento de Gerações é com Pedro Machado. E é isso. Bem-vindo, Pedro. Salve, querido. Bem-vindo. Opa, obrigado, Plínio. Opa. Então, meu nome é Pedro Machado, né? Eu sou escritor e professor, né? Sou formado, sou mestre, né, em literaturas africanas de língua portuguesa pelo FRJ, né? E recentemente lancei o meu primeiro livro de contos, né? Chamado Desnudo, né? Que é um livro de 8 contos, que nós vamos falar daqui a pouco sobre a temática dele, né? Então, começando a falar da minha carreira em si, né? Eu, no meu percurso como escritor, eu demorei a ter essa identidade como escritor afro-brasileiro, né? Como nós vivemos numa sociedade, né, que é racista, porém, disfarça esse racismo na democracia racial, né, no mito da democracia racial. Então, a nossa educação, o nosso entendimento do que é a literatura, é muitas vezes pautado nessa tal democracia racial. Então, é aquela coisa, né? Não, todos nós somos escritores brasileiros, né? Tudo a mesma coisa, né? Mas com o tempo, com a experiência, fui percebendo que não era bem assim, né? Que havia peculiaridades, né, de um escritor preto, e não necessariamente como se bastasse só a cor da pele, né? Um escritor preto que se sabe preto, né? Que decide ter uma postura mais afrocentrada, né? Que existe uma diferença, né? Então foi um percurso, né? E esse meu livro de contos, ele meio que coroa esse percurso meu como escritor brasileiro. São os contos em que são as obras literárias em que mais explicitamente eu me coloco como um escritor preto, como um cidadão brasileiro negro, né? E é isso, né? É uma nova fase da minha literatura que eu celebro nesse livro. E isso eu acho muito interessante, necessário, né? É o que nós colocamos, né? O que é literatura negro-brasileira é quando o autor se assume como negro. Mas, Pedro, por favor, me apresente. Você está onde aqui? Né? Você está no Rio? Como que é a sua trajetória? Conta, localiza geograficamente para a gente, por gentileza. Então, eu sou morador, vivi a vida toda em Duque de Caxias, né? Cidade da Baixada Fluminense. Trabalho na capital, no Rio de Janeiro, aqui do lado, né? Sou professor de uma escola na Penha, de uma escola do município na Penha, Bernardo de Vasconcelos, onde lá eu também faço um projeto que envolve literatura afro-brasileira e literaturas africanas de língua portuguesa. Então, eu sou filho aqui da Baixada Fluminense, né? Nasci e cresci numa favela, a Vila Operária, aqui de Caxias. E é isso. Inclusive, a minha literatura quase toda se passa no Rio de Janeiro.
né, no estado do Rio de Janeiro. Sim, isso é bem interessante, bem. Mas aí isso é trazer para a gente assim, porque eu considero o trabalho essa literatura negro-brasileira, com todas as influências, essas coisas todas. E essa literatura afro-brasileira, qual que é a sua definição nessa? Porque também essa literatura de autoria negra, já falamos, Adriano, Montan, nós estamos construindo, né? Então ela não difere, ela congrega, né? E onde essa literatura afro-brasileira congrega para gente, para entendermos? Então, não, no meu modo de ver, né, não basta o autor ter a pele preta para ele estar produzindo uma literatura afro-brasileira ou negro-brasileira, né? Existe uma diferença de perspectiva, né? Eu gosto muito de usar o termo afro-perspectiva, né, que é um termo que um dos cunhadores desse termo é o filósofo Renato Nogueira, né? É justamente essa questão da perspectiva de onde você olha. Então, se um jovem negro brasileiro, morador de uma favela, vai escrever sobre a polícia militar, a perspectiva dele vai ser bem diferente, muitas das vezes, de um jovem da Zona Sul, né? Um jovem branco da Zona Sul de classe média e classe alta, né? Então, eu creio que a diferença está na questão não só da pele, mas na questão da epiderme, na questão também da perspectiva, né? Até porque nós já, infelizmente, acompanhamos exemplos de pessoas que são negras, né? Têm a pele negra e, infelizmente, os ideais delas são muito eurocentrados, né? Sim. Como, por exemplo, nós tivemos o caso aí na Fundação Palmares, né? Nos últimos anos, né? Ou nem diga, que não Então é aconteça isso. mais isso, que não aconteça mais É, isso. Porque ter outras é, perspectivas é do jogo. É do jogo nós temos uma outra isso. perspectiva. Isso é do jogo, isso não é só da diversidade, mas das tribos que a gente vive. Mas ter essa perspectiva, né, Isso, branco-centrada é terrível. E, e uma coisa que é interessante, né? Não existe uma perspectiva negra só, né? Uhum, E isso é importante, isso é uma questão que eu também trago para a minha literatura. A questão de que somos múltiplos, né? Até porque essa noção de homogeneidade foi uma das armas do colonizador, né? uhum, com É, até certeza. no, até na minha própria prática de ensino de literaturas africanas, né? A primeira lição que eu passo é a primeira que eu recebi, de que não existe, que não é uma literatura africana, são literaturas africanas, né? Sim, Então, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe, né? Você tratar como se essas literaturas fossem tudo uma coisa só, isso aí é um ponto de vista bem eurocentrado e aliás, incorreto, né? Porque são literaturas bem diferentes, cada uma com suas histórias, cada um com seus atores, né? E também, eu tenho dois tipos de livros que eu publiquei, né? A minha literatura ficcional, né? E a literatura didática, teórica, né? Que é voltada às literaturas africanas de língua portuguesa. Na minha literatura ficcional, eu também tento trazer essa questão da diversidade, né? Então, por exemplo, eu acho que é prejudicial quando eu faço uma personagem e ela é a mulher preta, e aí ela é um tipo. Né? Eu coloco nela as características que seriam da mulher preta. Mas, poxa, existem várias mulheres pretas. Eu não posso transformar em um tipo, né? Porque eu sim. estou, primeiro, empobrecendo literariamente, empobrecendo humanamente falando, né? Estou estereotipando, né? Eu acho que isso é algo que nós devemos hoje prestar bastante atenção, porque às vezes nós fazemos uma literatura por boa intenção, né? De, eu quero mostrar tal causa, né? E em vez de construirmos personagens humanos, nós construímos tipos.
Então fica aquela literatura altamente bem intencionada, com uma mensagem bonita no fundo, mas que não convence, né? Isso ocorre assim, Com certeza, isso com ocorre certeza. assim com uma certa frequência. Agora, quando você pega autores como Conceição, Helena Alves Cruz, né? Você vê que é outro papo, né? É, as mulheres ali são seres humanos, ganham vida, né? E é isso. A minha preocupação é tentar mostrar, por um lado, como somos múltiplos, como somos diversos, e ao mesmo tempo também as nossas camadas, né? Cada um de nós, mesmo nas suas diferenças, temos camadas, né? Não somos tão simples assim, né? Não somos nem um pouco simples, né? Não, E eu é isso. gostei desse seu olhar, dessa questão da afroperspectiva, né? Ou preto perspectiva, porque também o olhar policial, né? Uma preto perspectiva do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, com certeza é diferente de Osasco, Santo André e Uhum, São Paulo, e é preto também, né? uhum. E complementa. E, sabe, essa multiplicidade, como somos diferentes, né? Somos pretos, mas somos diferentes. É muito bacana, muito legal, muito necessário, né, para mostrar, para compor essa literatura de autoria preta, né? Essa literatura afro, e que a gente vai descobrir, que a gente vai formar, mas que a gente vai escrever muito, né, querido? Sim, e é importante, né, pensar o seguinte: por mais que a nossa literatura fale da nossa luta contra os preconceitos, contra o racismo, contra a mentalidade ainda colonial ou neocolonial, né? A nossa literatura não pode virar um panfleto, né? Porque senão vira aquela literatura que a pessoa já pega, já sabe tudo, né? Já sabe ali qual é a mensagem final. Calma, tem que a literatura ela é também um modo de conhecer outros mundos, de conhecer outras perspectivas. Então, muitas vezes, o próprio leitor preto, quando pega a nossa literatura, é legal que ele conhece a perspectiva de outros negros, né? De outras vivências negras. Né? Porque a arte é perspectiva. Né? Uhum. Essa ideia da arte neutra, né? Que é como. Ali é um ponto de vista neutro, né? Não, sempre depende da perspectiva, né? Machado brincava muito com isso, né? O Machado escancarava isso, inclusive na literatura dele, né? Boa parte dos escritores afro-brasileiros escancarava essa questão da perspectiva, né? Até porque nós vivemos numa sociedade em que as notícias, o ponto de vista oficial geralmente é dado pela branquitude, né? Pela perspectiva da branquitude. E Então, por acho que essa nada mais. denominação de neutra, né? Isso. E isso Neutro ou universal, né? Tudo que é é, neutro e universal, coincidentemente, né? Você né? vai ver, é É eurocentrado, bem né? clarinho. Isso. Né? Então, isso é algo que eu aprendi, inclusive, com as literaturas africanas. Já antes de qualquer leitura mais teórica, né? Eu aprendi isso com as literaturas africanas, né? Essa questão das várias perspectivas e da multiplicidade, né? Você pega, por exemplo, uma literatura como a moçambicana, isso é destacado o tempo todo, a questão da multiplicidade de culturas do país, né? Até porque boa parte dos países africanos, né, o território deles não foi recortado de acordo com os povos ali presentes, né? O recorte até hoje é o corte que o colonizador fez e que não levou em consideração nenhuma os povos da região, né? Então acaba que dentro dessas nações você tem vários povos e acaba tendo uma multiplicidade de culturas, né? É, o próprio povo afro-brasileiro, né? Sim, Tem essa sim, multiplicidade. sim. A gente a gente tá não perdido, mas está disperso, né? Essa multiplicidade está dispersa aqui. E um pouco menos na África, mas nas Áfricas, né? Um pouco menos nas Áfricas, mas está lá disperso. Eu acredito que é o seguinte, né?
em alguns grupos falta a unidade, em outros a percepção da multiplicidade. E eu acho que não são coisas contrárias. Não? A unidade e o múltiplo são complementares, né? Uhum. Até quando você fala unidade, pressupõe que é a unidade de coisas múltiplas, né? Sim, sim, Então, acho que às vezes falta, em alguns setores, falta essa noção maior de unidade, em outros, essa noção maior de multiplicidade, de pluralidade, né? Eu acho que é o equilíbrio entre os dois que é a nossa essência, né? Que é o sim, nosso. sim. Ou o exercício tranquilo disso, né? Uhum. E como você falou, não são excludentes e não é negativo, fazem parte. Queria que você Nossa, contasse, primeiro, se você puder ler um texto seu, seria interessante, mas que você, depois de ler o texto, caso você queira, contar dessas literaturas, contar um pouco para a gente dessas literaturas, assim, onde elas, né, têm, contar, né? Descrevê-las, contar para a gente nesse tempo, no possível. eu vou ler um trecho da última obra que eu lancei, né? Que é Opa! esse livro de contos chamado de Desnudo, né? Como eu falei, são 8 contos afro-brasileiros, né? Protagonistas negros, todos eles vieram da favela, né? Isso é algo que, inclusive, eu percebi após terminar de escrever, que todos os protagonistas, até o protagonista, a protagonista que morava num bairro nobre, ela veio da favela, né? Uma mulher preta que veio da favela. E esse livro ele trata, o título já diz, né? Desnudo, né? Obviamente não estamos falando só de desnudamento do corpo, né? O desnudamento da mente é mais complexo, né? E às vezes leva a vida inteira, né? Eu acho que poucas pessoas podem afirmar, se é que alguém pode afirmar, que é totalmente desnudado, né, nesse sentido, né? Nós nascemos e roupas já são colocadas, né? Muitas das vezes roupas brancas, né? É, São colocadas, né? E às vezes é um exercício da vida inteira nos desnudar, né? Tem também a questão das masculinidades pretas, né? Aqui, né? Que eu trago. E uma coisa que eu sempre comento, né? Quando alguém me pergunta sobre a questão das masculinidades, porque o livro ele traz a questão das masculinidades pretas, mas a maior parte das protagonistas são mulheres. Então, como assim, né? Então, eu acredito que até pelo processo que foi a desumanização aqui no Brasil do homem e da mulher preta, que foram processos simultâneos, mas diferentes, né? Não tem como você falar da humanização do homem preto sem falar da humanização da mulher preta. Eu acho que são duas coisas que dependem uma da outra, né? Que dependem. Eu até acredito que dá para falar dessa questão da mulher preta, né? Da humanização da mulher preta, sem falar tanto do homem preto, mas é impossível mesmo você falar qualquer história qualquer uma das feridas do homem preto, de como curar qualquer uma delas sem que isso passe pela sabedoria e pela vivência da mulher preta, né? né, das feridas fidas ou auto-afligidas, né? Das feridas que ele sofre, das que ele faz, né? Ele faz, e daquele faz em si mesmo também, né? Tem essa, assim. Então eu acho muito difícil, assim, no momento eu acho impossível mesmo falar Com dessas certeza, feridas do homem preto sem trazer a sabedoria da mulher preta. com Então, certeza. o trecho que eu queria ler, eu vou ler um trecho que inclusive tá na orelha do livro, né? Os meus livros de ficção, os dois que eu lancei de ficção são em prosa, né? Um é um romance, esse que é um livro de contos, mas eu gosto de colocar um poema na orelha, né? Um poema que fale um pouco da essência do livro. E eu vou ler esse poema para vocês, eu chamei ele de Advertência, né? Igual nos livros do Machado costumava fazer isso, né? Botar uma advertência, né?
Então, eu coloquei esse poema chamado Advertência, né? Eu vou ler aqui para vocês. Advertência. Que aqui desnudado te encontres na tua noite, mesmo que tanto já neguem. Pleno entre a linda escuridão, mesmo em meio às claridades que cegam. E que no misto de espanto e liberdade, que perguntes a ti mesmo, sem o mínimo medo ou consolação. Despido de todas as roupas de tecido, carne e palavras, o que em mim restou? Fechadas as cortinas do grande teatro do mundo, o que em mim eu sou? Então Beleza. eu deixo esse poema com essas perguntas aí, né? Se é que alguém pode responder essas perguntas, né? Sobre si, né? Então deixa. Eu acho que o escritor, às vezes, as pessoas esperam muito do escritor, né? Respostas, né? Quando na verdade eu acho que é o contrário. Eu acho que a literatura, a função dela é recolocar perguntas, né? Quando todo mundo acha que está tudo respondido, né? O escritor vai lá, recoloca a pergunta e mostra que não é bem assim, mostra que ninguém respondeu ainda e que tem que recolocar mesmo, né? Então eu acho que é assim que nós progredimos nesse sentido da liberdade, né? De uma visão mais humana e mais complexa do outro, né? É recolocando as perguntas. Sim. Alguém chegou, respondeu, deu uma resposta lá e eu falo, peraí, essa resposta é legal, mas e naquela perspectiva ali, será que essa resposta também funciona? E é isso. Literatura é questionamento, né? É questão. Não, e além do que, essa resposta é legal aqui ou ali? Ontem ou hoje? Amanhã vai ser legal? Né? E você responder outra vez é interessante, porque você percebe, respeita seus ancestrais, que essa nossa literatura tem esse respeito Sim, de quem já veio, mas você refaz, né? Você repensa, sim, sim. você traz É, novos olhares, né? e você olha o que é a literatura, aquela literatura que não morre, né? Aquela literatura que é aquela literatura que todas as gerações que vêm depois é, reinterpretam, né? Respondem de maneira diferente, porque é uma literatura que é baseada no questionamento, né? Mais uma vez, exemplo de Machado, o exemplo mais recente da Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, né? Sim. É sempre esse recolocar da questão. Então, por Eu, exemplo, se eu falo das masculinidades negras, a minha função aqui, meu objetivo não é responder o que é homem preto. Não, que cara, até porque qualquer resposta nesse sentido já seria falsa, né? Porque somos muitos, né? Somos múltiplos. Mas é colocar em questão, né? Se as respostas que foram dadas a essa pergunta realmente contemplam a complexidade do que nós somos, né? com certeza. E como elas foram dadas, né? Como elas foram dadas essa nossa literatura de autoria preta, como que falou desse homem preto, né? O que que se diz e o que precisa ser dito outra vez? Eu tenho a impressão, e você me corrija se eu estiver errado, que essa discussão mais específica ela está um pouco mais recente, né? A gente tem que garimpar um pouco mais entre nos antigos, né? Essa por onde passa Eu, essa si- eu sinto também que é um pouco mais recente, né? Mas, por exemplo, nos Itãs nós percebemos alguns questionamentos que podem servir, né? A essa questão, mas é mais recente no sentido, não no sentido apenas de intelectual, né? É que eu creio que essa coisa do homem preto olhar para dentro de si, de se questionar no sentido de afetividade, né? Eu creio que é algo mais recente, né? Tem questão do machismo envolvido aí também, né? sim, sim, De uma educação machista, né? Mas também tem a questão de que o homem preto ele sempre teve que ser o forte, né? Ele sempre teve que, né? Aquele cara que aguenta tudo, né? Que não demonstra tanto sentimento assim, né? Eu acho que esse é um paradigma que
que mais recentemente está se mostrando que é o contrário. Agora, falar também que o homem preto ele não demonstrava sentimento nenhum, né? Igual eu vejo algumas pessoas falando, né? Isso aí já é um certo exagero. Por exemplo, você pega o Luiz Gama, tá lá Pensei nisso. Pensei nele. ele falando, tem uma pequena carta de testamento que ele demonstra claramente, né? Amor ao filho dele, né? É, você pega o Cruz e Souza, né? O primeiro poema do livro Últimos Sonetos dele, ele condiciona a dignidade humana ao amor aos filhos, né? Que ele fala que não tem um coração profundo é como se ele não tivesse amor nem para amar os filhos, né? Então, é que, na verdade, homens pretos com essa questão da afetividade sempre existiram, né? Óbvio, né? É porque Sim, nós somos seres humanos, né? Agora, o que acontece é que também nós vivemos numa sociedade em que o homem preto sempre foi visto como alguém brutalizado, né? Como um bruto, né? Não é um homem capaz de coisas intelectuais, afetivas, né? Não, só serve para trabalho pesado, né? Ou é jogador de futebol ou é pedreiro, né? Não tem nenhum demérito nisso, né? Inclusive, pessoas com essas profissões demonstram afeto, sim, obviamente. Mas se criou um estereótipo, né, do homem preto que só serve para coisas braçais, coisas quase mecânicas, né? No nosso corpo virou algo mecânico, né? Quando, na verdade, isso é mentira, né? Nós sempre tivemos entre nós intelectuais, não só no sentido ocidental, né? No sentido mesmo africano, né? Do homem com conhecimento pleno, né? Do griot, né? Nós sempre tivemos intelectuais entre nós, né? Inclusive a intelectualidade nasceu em África, né? sim, Então, sim, quando nós hoje falamos dessa questão de se aprofundar sobre as masculinidades pretas, né? Na verdade, é no sentido de nos redescobrirmos, não no sentido de criar um novo homem preto que olhe esses sentimentos. Não, na verdade, isso sempre houve e, em alguns casos, foi tolhido, né? E convenhamos, né? Um homem que passa, para usar o exemplo, por exemplo, quando eu fui em Minas, eu ouvi sobre o dia a dia de alguns homens escravizados nas minas. Poxa, você não vai esperar que um homem que tem dia que passa 20 horas dentro de uma mina, na escuridão, quebrando pedra, você não vai esperar que ele saia de lá e nas 4 horas que ele tem para dormir, ele faça um poema de amor para alguém. uhum, com certeza. Então, é questão de perspectiva, né? Sim, Então, um grande ato de amor de um homem assim é ele aproveitar as suas 4 horas de descanso para conseguir colocar a família dele num quilombo. sim, sim, Então, porque há vários modos de mostrar afetividade, né? as 4 horas de sono não são só 4 horas de sono, são 4 horas de sono que antecede a mais 20 horas de trabalho, Exatamente. né? E aí, e que é arriscar, né? Que é arriscar mesmo. Não é muito diferente de muitos trabalhadores de hoje, né? Que teoricamente são 8 horas por dia, mas aí pega 3 horas de ônibus ou de trem em pé, na ida, 3 horas na volta. Aí, o dia todo do cidadão foi embora, e aí eu vou exigir que ele chegue em casa e vá ler um livro e escrever. Né? Não rola, né? Então, essa perspectiva também nós temos que ter. Para você fazer arte, também existe uma. Você precisa ter um certo ócio, né? Um Sim, certo tempo para poder fazer arte. Assim também para a expressão de sentimentos. Expressar sentimento também é algo que você cultiva, né? Expressão de sentimentos, de afetividade, é algo que você cultiva. Então, numa sociedade que não dá tempo para cultivarmos sentimentos, afetividade, e ainda por cima nos brutaliza o tempo todo, imagina o que é numa favela do Rio,
É esse mesmo cidadão que volta para casa e na hora que ele volta, tá voltando para casa do trabalho, tem tiroteio ainda por cima, né? O cara tem que conviver com todo tipo de brutalidade o dia todo, né? Então é isso, né? Acho que falta um pouco de pensarmos na perspectiva dessas pessoas, né? É algo que eu busco também na minha literatura, né? Como alguém que cresceu também numa favela, né? Algo que me chateia muito é quando eu vejo essas vivências retratadas como um show, né? Ah, que legal, aquele olhar quase turístico para dentro da favela, né? Pô, que bonito lá, as crianças com fuzil, uma aventura, né? Só Sim, que não, né? Não é nem um pouco, não é nem um pouco uma aventura, né? Pelo contrário, né? Então, eu acho também, acho que devíamos ter mais cuidado na hora de retratar essas vivências, né? sim. Porque por mais que você veja lá um menino com fuzil rindo, dançando, né? Nós temos ali não necessariamente aquele menino é feliz, né? É. Não E nem necessariamente é sadio. A gente sabe que ali não é sadio. Além do que a Pois é. perspectiva de tempo de vida dele, assim. Mas é aquilo, porque mostra que ele é feliz, né? Uhum. Porque é aquilo, porque as pessoas veem como coisa de preto. Ah, ele tá no habitat dele, é quase isso, né? Ah, pá, perfeito. É. É. Tá como um Então, pinto no lixo, né? Aquela história. isso. Então, na minha obra, eu Desculpa tento o termo. mostrar. Não, né? Eu mostro justamente outro viés dessas vivências, né? Inclusive envolvendo a parte política, né? Uhum. Que nos usa. Né? Sim, Muitas das vezes o político amigo das favelas nos usa, né? Nesse processo aí para se eleger, né? Nós podemos perceber, quando você vê os comícios, você vê várias cabeças com cabelos crespos ali, né? Mas quem está no alto raramente é gente preta. é. Quem tá com a voz, né? Tem um conto meu chamado A Voz da Favela, que trata diretamente disso, né? Porque é muito estranho, por exemplo, você ver um político falando assim, poxa, político tal é a voz da favela. Ah, quando você denomina alguém voz de um lugar, isso pode ser uma maneira de silenciar o lugar, Sim, porque entendeu? ele é o representante, Ele é né? o representante, ele é a voz, né? Quando na É. verdade não existe voz na favela, existem vozes da favela, né? Porque a favela também não é um lugar homogêneo, né? Na favela você encontra doutor em letras, você encontra médico, você encontra lixeiro, você encontra pedreiro, você encontra traficante, você encontra policial que Sim, mora em favela, você encontra escritor, você encontra professor, aluno. Então, mais uma vez, sempre a questão da multiplicidade, né? Uma das formas de desumanizar os moradores de favela é estereotipar, inclusive em programas de televisão, né? Então, a mulher preta da favela, sempre aquela mulher que fala gritando, que, que a vida dela é só ir no mercado, fazer fofoca no portão. Pode, não tem nenhum problema em ser assim também, não. Né? Mas é só isso. Não tem nada mais complexo, né? Eu acho que isso fica bem evidente. Basta ver qualquer programa de comédia que supostamente está glorificando os subúrbios, né? E você vai ver ali os estereótipos de gente preta como gente que gosta de ser pobre, né? uhum. Tem essa questão, né? E obviamente não estou querendo fazer aqui uma apologia ao consumismo, mas gente, não é legal você não ter possibilidade de conseguir alguns recursos que você quer. Né? Uma coisa é a pessoa por opção, ó, eu quero viver aqui nessa casa aqui com um quartinho só, porque eu me sinto feliz aqui. É isso. Outra coisa é a pessoa que não tem opção, né? Que não tem opção e por isso mora ali e às vezes mostram nesses programas como se isso fosse nossa essência, né? Nossa essência é viver na pobreza, nossa essência contanto que tem um funk, um pagodinho ali, nós estamos felizes. Não, não é só isso não.
Não. né? Podemos ter o funk e pagode que nos deixam felizes, né? Mas também nós queremos mais que sobrevivência, É. né? Então, meus contos tentam trazer essa complexidade, né? Inclusive na questão também das religiões, né? Do candomblé e da umbanda, né? É, tem vários estereótipos, né, que ligam as pessoas dessas religiões ao mal, e mesmo quando as pessoas defendem muitas das vezes usando de estereótipos, né? Uhum. Então, Exato. aqui eu tenho um conto chamado Teresa na Escola, né? Eu vou falar a situação inicial desse conto, né? Não vou dar spoiler de como termina, né? Mas a situação inicial dele é a seguinte, né? É uma situação que eu já vi acontecer muitas vezes, né? De maneiras diferentes, mas com o mesmo cerne, né? O conto começa com uma menina chamada Teresa, né? Que a avó dela, que é a mãe de santo, recentemente faleceu, né? E essa menina chega na escola e os colegas já têm aquele preconceito, né? Macumbeira, né? A menina macumbeira. E aí ela tira uma boa nota em redação, só que a menina, que sempre tirava a melhor nota, fica com inveja. E ela diz o seguinte: ó, tirou boa nota porque fez macumba, né? Já desmerecendo, né, intelectualmente. E aí inflama a sala toda vai na onda, os colegas começam a rir. Ah, Tereza é macumbeira, é preta desse jeito porque, né, chama os caras para o inferno, né? E é aquele show de horrores que nós vemos diariamente, né? Enfim. E aí a professora, vendo esse show de horrores de acontecer, decide que ela vai dar uma aula de tolerância para aquela turma, né? Sabe aquele professor heróico, né? Então, ó, vou mostrar para vocês que dá aquela bronca na turma. Vou mostrar para vocês que todos somos iguais, né? Quando alguém fala todos somos iguais, já sabe que vai vir alguma besteira para frente, né? Alguma branquice, né? É. E aí ela fala para todo mundo fazer uma roda e dar a mão. E agora, para mostrar que todos nós somos iguais perante Deus, vamos fazer a oração universal, que é o Pai Nosso. E aí a menina foi agredida por todo mundo, e para solucionar a agressão, a professora obriga a menina, junto com todo mundo, a orar a oração da religião daqueles que agrediram a menina, né? Enfim, isso vai dar uma confusão tremenda no conto, né? A menina reage, mas aí só lendo o conto mesmo. Tá, isso antes da gente conversar, dá o serviço. Onde que editora saiu, como faz, Assim, como a assim. gente faz para O, adquirir. então, o meu livro de contos Desnudo, né? Ele saiu pela editora Alferates, né? Foi publicado pela editora Alferates, que é uma editora independente aqui do Rio, né? Ele está à venda pelo site da Livraria Dante, né? livrariadante.com.br. Beleza. Vai Está lá estar à venda. na nossa descrição esse como atingir livrariadante.com.br. Vai estar na nossa descrição, mas vamos Isso lá. está lá. Todos os meus livros estão na Livraria Dante. Quem for do Rio, né? É, também está vendendo lá na Livraria Blux de Botafogo. Tá? Tá vendendo fisicamente lá. Mas quem quiser comprar virtualmente, para dar até um de presente de Natal, Natal né? tá aí, né? Lembrar que Natal tá aí, né? Vamos lá. É um livro, inclusive, que quem for professor, né, eu acho que vai gostar muito, né? Porque eu como professor, sempre senti falta de livros que tivessem como personagem professores e alunos. Se você olhar, Uhum. são bem poucos mesmo, né? Então, nesse livro, boa parte dos personagens dos contos, inclusive do conto que dá nome ao livro, Desnudo, que é o primeiro conto, é um professor, né, morador de uma favela. No segundo conto, a Teresa, né, se passa numa escola, né. Então, e os professores aqui têm uma função dupla, né. Há professores que mantêm, né, as coisas como estão, né, igual o professor lá, né, que
que quer ensinar tolerância religiosa, obrigando todo mundo a A orar o rezar Pai o Pai Nosso. Nosso. E há professores que estão do outro lado, né? Que tem um ponto de vista questionador, né? Nem sempre isso dá certo, né? Até porque geralmente acabam sendo punidos, né? Sim, Acontece, né? Quando o cara cava demais ali, opa, tá. Então, incomoda. há os dois tipos aqui, né? Há o professor que sofre o racismo e há o professor que perpetua atitudes racistas, né? Porque é aquilo, a escola não é um lugar neutro. Esse papo de que a escola é um lugar neutro. Toda vez, é o que falamos, né? Toda vez que alguém fala esse negócio de neutro e universal, já sabe que o cara está querendo é, fazer apologia a referências afrocentradas, né? É sempre isso, né? Então, a escola não é um lugar neutro, de conhecimentos neutros, né? A Não escola é um lugar de pode, se posicionar, não né? pode, não pode. A escola tem sua função conservadora de conservar, de discutir o conhecimento e evolucionária de trazer novos conhecimentos. Isso. Ponto. Ela, Questionamentos, né? Até porque isso por é uma coisa que tem favor. que ficar bem claro, a escola também lida com arte. Então, Sim, quando a escola lida com arte sem questionamento é só floreio, é só enfeite. sim. É como o pessoal fala, é perfumaria, né? É, é, Então, arte sem questionamento, né? Então, uma escola que também não questiona racismo, machismo, né? Tem um problema ali, né? E sim, esse questionamento não precisa ser panfletário, como eu falei. Gente, basta atitudes simples como, por exemplo, eu sou professor de português. Incluir nos textos de interpretação textos de Carolina Maria de Jesus, textos de Lima Barreto, de Conceição Evaristo. São atitudes simples que já começam a mudar, né, a sim, perspectiva. sim. Né? Então, é isso. A minha obra traz. Eu percebi que traz várias questões. Né? Eu quis concentrar aqui todos os questionamentos que surgiram na minha vida como homem preto nos últimos 2 a 3 anos. Né? São questionamentos que vêm das vivências que eu tive, das leituras que eu tive, né? Porque literatura não é só leitura, não é só um trabalho intelectual aqui, no sentido de cerebral, né? De racional, né? No sentido ocidental, né? É também um trabalho afetivo, né? Então, eu posso dizer assim, com certeza, assim, 100% desse livro não seria possível sem as pessoas que eu conheci nesse percurso, né? Vem de diálogos, né? Inclusive, até o formato dele mudou durante esse tempo. Ele teria 9 contos, praticamente metade dele mudou de acordo no último 1 ano, né? De acordo com as vivências que eu tive. Né? Porque a literatura é isso. As pessoas têm que desmistificar a imagem do escritor. O escritor não é um cara que está lá isolado e sabe de tudo. E agora eu vou dar respostas e vou mostrar para esses mortais como é a vida. Não. O escritor ele escreve sobre a vida porque ele vive, porque ele é um homem comum. Sim. Se ele não fosse um homem, ser humano, como todos os outros, com, com os seus defeitos, com suas qualidades, enfim, é, ele não saberia escrever sobre a vida, né? Ele sabe Sim, escrever porque ele é um ser humano como qualquer outro. Então, que, o ato de escrita é um ato também de afeto, né? Nesse sim, sentido, né? sim. Que De mata a vivência. curiosidade Desculpa, Pedro, mas é também, é o ato de afeto, acho isso muito descoberta, é o ato de contar, é o ato de você oferecer sua perspectiva, é o ato de você trocar, né? E principalmente lembrar que essa escritora, esse escritor é de hoje. Ele até pode olhar o passado e olha o passado, mas com o olhar de hoje, né? Olha o futuro com esse olhar de hoje. Então ele traz esse olhar de hoje e mescla com sua vontade de eu gostar de falar sobre rosas, sobre pétalas, sobre a beleza Isso. negra, sobre E as o coisas. escritor não fala sobre si, né? Só sobre si. Não. Até porque, até como escritor afro-brasileiro, é um absurdo eu falar que vou escrever só sobre mim.
Até porque nós temos essa questão da coletividade, né? Isso está na nossa Quando eu literatura. A coletividade está na nossa literatura. Tá. Exatamente. Quando eu falo que eu escrevo da minha perspectiva, do lugar onde eu estou, primeiro, esse lugar também é coletivo. Também. Percebe que eu não disse que é só coletivo, também. E outra coisa, se eu estou olhando, se eu estou escrevendo a partir do meu olhar, eu estou olhando o outro. Né? Então a nossa literatura não pode ser uma literatura só de espelho. Né? Ou de umbigo. Né? Isso. Porque isso é outro problema, né? Porque corre o risco também de eu querer medir a experiência dos afrodescendentes no Brasil a partir da minha experiência. Sim. Não, as experiências também são múltiplas, sempre múltiplas. Né? Isso que é Então a muito literatura bacana. também é um olhar sobre o outro. Por isso que as pessoas podem ler algo nosso e se identificar. Sim. Né? É tão mútuo que pode correr esse risco. Né? Exatamente. E é Isso é muito... aquilo. Uma coisa que o escritor tem que ter em mente também é que nem todo leitor vai ler da mesma forma, vai interpretar da mesma forma. Então eu percebo isso muito claramente. Assim, por exemplo, tem leitores, né, que leem determinado conto e se emocionam, choram. Assim, né? Teve uma leitora que mandou para mim um feedback, né, que gostou muito do livro. E tem um conto, esse conto A Voz da Favela que eu falei, que a protagonista é uma mulher preta retinta, que ela se emocionou muito, assim. Enquanto teve gente que só viu ali referências de intelectuais, né? Então, quais das leituras estão certas? As duas. Né? E E tem todas as outras que leituras surgirem. certas, né? Porque É, as pessoas leem com suas bagagens, né? Com seus olhares, com seus exatamente. coletivos. Né? Por exemplo, alguém que talvez seja professor vai ler determinado conto que um protagonista professor, talvez de uma maneira diferente, né? Alguém que, por exemplo, que é do candomblé, quando lê esse conto da Teresa, esse é o feedback que eu estou tendo com frequência, esse momento inicial do conto, que a menina é obrigada a ler o painel, as pessoas leem com ódio, assim, Sim. assim porque é algo realmente... Eu quando escrevi, né, eu fiquei assim, pô, gente... porque inclusive, eu lembrei de algumas das cenas que inspiraram, né? Com certeza alguém aqui já viu em alguma escola Lógico. as crianças sendo obrigadas, né, a Ou orarem se no não foi tipo. na escola, sentiu isso, né? Aquela coisa de, você conseguiu porque você é macumba, sabe assim, né? Então, Todos já a, tiveram. a experiência de vida do leitor influi na interpretação. Isso é legítimo, né? Foi Essa necessário. tentativa também do escritor definir o significado da obra, eu acho que isso é vão, né? Porque a partir do momento que a obra foi publicada, né? A partir do momento que saiu, sai do controle, né? Nós vemos exemplo disso em toda a literatura, né? Talvez Machado não tivesse em vista, sei lá, metade das interpretações que o pessoal faz de Dom Casmurro, né? Com certeza. Com certeza. Cervantes, né? Para usar um exemplo de literatura europeia, né? Que o pessoal gosta tanto. Gente, Cervantes talvez não tenha visto tudo isso que as pessoas veem no Dom Quixote, não. Né? Não, Talvez, não. talvez tenha sido uma paródia mesmo, a cavalaria lá, né? Não, Então, e aí é que isso que é interessante, e que com o tempo, porque você ter feito uma leitura de Machado de Assis agora e ter o Paulo Proença, com tudo que ele está trazendo, de uma outra leitura, fazendo outros confrontos, e cada vez que a gente vai, essas obras, né, elas estão ficando muito mais fartas, né? Fartas. como eu falei, são obras que colocam questões, recolocam questões para as gerações. Então, cada geração que chega, Dom Casmurro é uma pergunta. Então, ele lê Exatamente. aquela obra e aquela geração tenta responder, interpretar de acordo com as suas demandas, né? Não sei, que é ótimo, né? Que é muito bom você ter o Dom Casmurro, por exemplo, esse exemplo é muito interessante, você ter o Dom Casmurro um pouco maior do que, sabe, assim, aquela questão de Capitu trair o Bentinho. Nossa, é que a primeira Tem rasa muitas das leitura, questões ali. né? Tem muitas boas questões, assim. E vão ter outras que Machado não imaginou, nós até agora não imaginamos, e vão surgir outras questões ali, né? Com certeza. Porque isso é literatura, né? Lógico.
Tá para além dos panfletos do tempo ali. E uma coisa quanto às minhas influências literárias, né? Que às vezes muita gente pergunta, eu não sei se você já percebeu isso. Toda vez que alguém se identifica como escritor afro-brasileiro ou como alguém que estuda literaturas africanas, tem gente que entende que nós só entendemos de literatura afro-brasileira e literaturas africanas, Sim. né? Como se nós como se fosse um tipo, um tipo, nós só entendemos aquilo. Não, Quando na e que me verdade não. assusta quando você fala de Cervantes, né? Ou quando a gente vai conversar sobre É, 100 anos quando eu de falo de solidão, por Cervantes, quando exemplo. eu falo que eu adoro literatura alemã, o pessoal fica assustado. Como assim? Tipo, pô, eu escapei do tipo, né? Enfim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu recomendo para quem quer escrever é não limitar as suas leituras. Porque é o seguinte, a questão da afroperspectiva, né, não quer dizer que você só vai ler autores negros, só vai ler autores africanos. Você vai ler um Dante, vai ler um Goethe, vai ler um Cervantes, mas a sua perspectiva da obra deles vai ser uma perspectiva sempre preta. Sim. Cortázar, Gabriel Garcia Marques, né? E tem É, outros, né? você vai ler como um homem preto, percebe? Sim, só. Porque, por exemplo, a literatura de Dante, por exemplo, de Dante, de Goethe, é uma literatura que me influenciou muito, né? Eu gosto muito da literatura de Goethe, gosto até uma obra que me influenciou muito foi o Cândido de Voltaire, né? Legal. Por mais que o Voltaire fosse um racista descarado, né? E um grande simplificador do sagrado, né? Ele simplificava para depois fazer a crítica, né? Para, viu como... Enfim. Mas, por exemplo, a obra Cândido é uma obra que, inclusive, o Machado gostava muito, né? Que o Voltaire ali, ele tenta fazer uma sátira, uma paródia, uma crítica ao otimismo, né? Aquela ideia de que estamos no melhor dos mundos possíveis. E aí ele coloca o Cândido para ir pelo mundo, né? Mostrando que esse mundo não é nem um pouco melhor dos mundos possíveis. Mas acaba que essa obra acaba dando um panorama de todas as misérias possíveis do mundo, estupro, guerra, escravidão, né? Que chega uma hora que eu acho que o próprio Voltaire ali deve ter ficado angustiado. Meu Deus, como que eu vou... Porque ele acreditava na razão, né? Que a razão é dar jeito nas coisas, né? Sim, Chega uma hora que nem a razão dá jeito, assim. Você não encontra nada no mundo que... E o Machado adorava essa obra, né? Adorava o sim. Cândido, justamente pelo olhar, né? Pelo olhar nem um pouco romântico, né? O romantismo viria depois, mas Machado lê Cândido depois do romantismo, Né? pelo olhar nem um E pouco. relembrando e falando para todas e todos que estão nos assistindo, assim, por exemplo, o Cândido aparece em obras recentes da Cristiane Sobral. Esse Isso. personagem aparece. Então, é isso, né? Somos múltiplos, É, temos não, essa preta perspectiva ou afro perspectiva, mas exatamente. Então, essa coisa de se limitar. Infelizmente, eu vejo gente falando, gente que às vezes não refletiu tão bem, assim, talvez, né, nessa questão, e às vezes limitando. Às vezes, vê um estudante lendo Victor Hugo. Nossa, pô, você é preto, está lendo literatura francesa, vai ler Conceição. Calma, rapaz. Lê Victor Hugo e lê Conceição também. sim, Não é excludente, né? por favor, nada é excludente. Nada Né? é, Na literatura, né? Desculpa. Na não, literatura, nada é excludente. não, na arte, na arte. E Na olha só, nas artes africanas, você vê isso, você vê esse diálogo constante com todas as culturas possíveis, né? Se é bom, se é algo que acrescenta, é incorporado, né? sim, sim. Numa ótica afrocentrada, né? Essa questão de você limitar culturalmente ou de ver de uma outra cultura como simplória, isso é uma visão colonialista. É o colonizador que simplifica as outras culturas e vê outras culturas como inferiores ou mais, né?
E às vezes nós temos que tomar cuidado para não fazer como naquela. É uma frase de um filósofo alemão, mas acho que serve, né? Que aquele que luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar também um monstro, né? Então, uma postura afrocentrada é uma postura de estar aberto a toda a sabedoria que possa vir da sua cultura e das outras, né? Sim, Quando nós pegamos os itãs, por exemplo, de Oxum, né? Oxum, onde ela vê que tem sabedoria, ela tá lá, né? Inclusive, ela se relaciona amorosamente, né? Com toda a sabedoria possível. O Shun tem sede, ela é sabedoria e tem sede de sabedoria, né? Não importa de onde essa sabedoria venha. Né? Então, isso, eu acho que se, se é sabedoria, né? Nós devemos abarcar, né? Nós devemos também trazer para o nosso meio. Agora, esse diálogo também com as culturas europeias tem um limite, né? lógico, Tem um lógico. limite no sentido de não se submeter, né? Até porque vivemos, obviamente, esse contato deve ter um certo cuidado, porque nós vivemos num contexto, principalmente aqui no Brasil, que ainda tem uma ideologia colonialista, né? Então, tomar cuidado para não fazer falsas equivalências, né? Uhum. Para não virar um Morgan Freeman da vida, né? É, que nem o Morgan Freeman mas o Morgan É, Freeman, né? que é o vídeo que o pessoal gosta de passar, né? Que virou meme aí, né? E O próprio Morgan passamos. Freeman desmentiu aquele, desmentiu aquele vídeo fora de contexto. Né? Mas para tomar cuidado para a gente não virar defensor da consciência humana por aí. Exatamente, Morgan Freeman. Pedro, vou pedir uma licença para você para fazer o nosso estante preto e, né, a gente já combinou, tem essa sua contribuição no final, assim, dessa história. E lembrar a todas e todos, né, que estamos assistindo para assinar o canal, por gentileza, né, divulgar, porque essa conversa é muito importante a gente poder discutir, poder empretejar para mais gente. Então vamos lá para a nossa estante preta. O primeiro livro, né, que a gente sugere agora, né, estamos próximos do Natal, é Quando a Escrava Esperança Garcia Escreveu uma Carta, né, de Sônia Rosa, editora Palas. Né? É muito interessante esse, porque a Carta da Esperança Garcia, a gente até está nessa discussão, tem uma discussão que foi uma primeira, a carta, né, que procurem, por favor, como a primeira petição, então ela ganhou o número na OAB, mas tem outro grupo que vê isso como uma primeira, né, uma das primeiras publicações negras, onde ela se assume, né, tem essa autoria negra, ela traz essa perspectiva negra e, né, salvo algum erro, né? Pelo menos essa é uma segunda mais velha carta. Mas principalmente nesse texto, né, da Sônia Rosa, né, ela faz uma narrativa na primeira pessoa que dá uma cadência, né? Traz essa voz da Esperança Garcia, que é um personagem ficcional. É muito interessante, né? O desejo dessa história toda. Então, ler isso, olhar isso, e é o que nós estamos falando, traz essa perspectiva afro-perspectiva, essa perspectiva negra, e principalmente nessa situação, né, onde a Carta da Esperança Garcia ela joga com esse leitor, né, ela tem um leitor, é interessante, ela tem um leitor, ela quer atingir esse leitor, né, e o livro da Sônia Rosa, né, muito interessante, com as ilustrações da Luciana Herz. Então, essa é a primeira sugestão, né? Sugestão nossa. A segunda sugestão é do Júlio Emílio Brás Griot, Histórias que Ouvimos na África, de Júlio Emílio Brás, editora Melhoramentos. Isso os jovens são os futuros das nações. Então, Griot, né? Ubuntu é um griot que trabalha como motorista de táxi.
e terá que usar toda a sua força, sabedoria, seu conhecimento, né, para salvar Martins e suas colegas de violentos conflitos na escola. É um livro infanto-juvenil do Júlio Emílio Braz, né, com aquela potência que ele tem para falar, para fazer todas as coisas. Griot, né, Histórias que Ouvimos da África, editora Melhoramentos. Né? E esse mais recente aí, o Pedro vai nos ajudar, Águas que Passam e Não Voltam, de Janaína Nascimento, editora Letras Virtuais. E aí, Pedro, o que você nos diz desse livro de Janaína Nascimento? Então, esse livro de contos baseados em escrevivência, no sentido mais amplo, obviamente, né, do modo como a Janaína observou as vivências do povo preto à volta dela ao longo da vida, né? E é um livro muito bonito mesmo, né? Eu fiz, eu sou suspeito, né? Eu fiz a contracapa e eu e a Janaína fazemos parte da mesma sociedade literária, né? Ah, o livro da Janaína traz questões como ah, a questão da mulher preta, né? Tanto a solidão da mulher preta, quanto a questão também dos homens pretos, né? Você vai ver personagens aí, homens pretos que passam por situações de que a sociedade não leva em conta, que eles também têm carências afetivas, né? Que eles têm sentimentos. Está muito presente nesse livro, né? A própria questão de Oxum, né? Como o título deixa bem claro, né? É, tanto a busca por afeto, quanto a busca por sabedoria, quanto a busca de ser amado, né? De se sentir, de sentir algo, como alguém respeitado no mundo, né? E aí os contos da Janaína vão desde memórias, né? Do Rio Antigo, né? Até vivências de hoje, né? Que se passam em algumas favelas cariocas, que se passam na Baixada Fluminense, que passam pela religiosidade afro-brasileira, né? Isso é algo que está muito presente na obra da Janaína, mesmo que não seja, que as pessoas acham, espera sempre a religiosidade afro-brasileira estar ali de forma estereotipada, né? Não, ela coloca de uma forma altamente poética, sempre presente, mas sem os estereótipos que nós estamos acostumados. É um livro que surpreende, né? Que você começa assim a ler, é uma história aparentemente simples, né? E em poucas linhas a Janina consegue fazer você tá dentro da história ali, né? Literalmente são águas, né? Quando você é aquele rio que você coloca o pé, quando você vê do nada está mergulhando já. Então é um belíssimo livro. Ela lançou, se eu não me engano, 2 meses após o lançamento do meu, né? Eu e a Janina, nós temos, né, uma parceria em relação à questão da leitura das nossas obras, né? Ela acompanhou o processo de produção de escrita do Desnudo, né? De alguns contos do Desnudo, e eu também acompanhei esse processo, né? De escrita do Águas que Passam e Não Voltam. Então é um livro que eu recomendo mesmo, assim, um dos livros de contos mais bonitos, assim, de autores contemporâneos que eu tive a oportunidade de ler, né? Beleza, querido. Agradeço, agradeço. E é isso, é esse nosso Estante Preta, lembrar. E agora é voltar, né? Ao, a você contar as suas coisas, né? Bem-vindo, você contar, continuar a contar. Mas aí eu pergunto, você também levantou a bola, e esse coletivo, esse trabalho que você e Janaína fazem, conta pra gente, por favor. Então, nós fazemos parte da Sociedade Literária do Morro do Castelo, né? Ah, é um conjunto de escritores, né? Que temos como objetivo tratar da literatura que se refere às minorias, né? Aos marginalizados,
da sociedade brasileira, né? E todo ano nós temos a tradição de fazer 2 antologias, né? de fazer uma antologia de literatura voltada a essa temática, e esse ano nós fizemos 2. No ano passado, a Sociedade Literária do Morro do Castelo lançou o livro Vozes da Margem, Narrativas Fora de Centro, né? Em que eu fui um dos organizadores. Essa antologia tem 33 contos de 25 autores, né? Que tratam de temas como homofobia, violência policial, racismo, feminicídio. Então, literatura que traz esses temas sociais. Inclusive, foi nessa antologia que a Janaína publicou os 2 primeiros contos dela, né? Nós conhecemos a Janaína a partir do processo de seleção de autores para essa antologia, que nós também temos isso, né? Esse objetivo de divulgar e revelar novos autores, né? Que não tem tanta chance assim no meio editorial, que muitas das vezes gosta só de reproduzir os autores que já estão aí, né? E esse ano nós organizamos 2 antologias, uma de poemas e uma de contos, que terão lançamento no dia 3 de dezembro, sábado agora. E foi dia 3 de dezembro. Isso. Já foi Antologias que foram lançadas no dia 3 de dezembro, né? Que também estão à venda lá na Livraria Dante. Vou falar separadamente das 2, né? A primeira é de poemas, chamada A Poética da Resistência, que traz temas como aqueles do Vozes da Margem, né? Só que em forma de poemas, né? Ficou um livro bem interessante, né? É um livro de poemas assim que mostra que poesia social não precisa ser aquela coisa panfletária, aquela coisa só cheia de frases de efeito de protesto. Não. Tratar de temas sociais delicados, né? Pode ser feito também com arte, né? Com extrema arte, como os 24 poetas dessa antologia fizeram, né? E o outro livro que está à venda lá no livraria.com.br, que nós organizamos, né? Que eu e o Janaína organizamos, que o Leonardo Vick editou, né? É o Sentindo na Pele, narrativas em afroperspectiva, né? Que é um conjunto de 23 contos, né? De 23 autores diferentes, todos eles negros, né? É uma antologia afro-brasileira, né? A primeira antologia exclusivamente afro-brasileira da nossa sociedade literária. E nós temos autores ali como Elizabeth Nascimento, Thaís Espírito Santo, o Renato Nogueira, que está fazendo sua estreia literária nesse livro. É o primeiro texto literário que ele publica, é o conto dele nesse livro, um conto belíssimo, né? Entre outros autores ali que estão publicando seus primeiros contos, e outros autores que já publicaram livros de contos estão ali, mesmo assim, publicaram ali, né? Então é um livro que forma um panorama bastante amplo de vivências afro-brasileiras. Por exemplo, você pega ali há vários contos que trazem temática do amor, mas nenhum deles é igual, assim, não tem nada igual, assim, perspectivas totalmente diferentes, assim. Um fala de poliamor, outro do amor monogâmico mesmo, o outro sobre a impossibilidade do amor, então o outro sobre a questão do prazer mesmo, do amor ligado exclusivamente ao prazer. São visões bem diferentes, e a ideia foi essa, né? Um panorama dessa nossa multiplicidade. A tônica do livro é essa, né? Por isso o subtítulo dele o nome é Sentido na Pele, e o subtítulo é Narrativas em Afro-Perspectiva, né? São 23 perspectivas aí negras bem diferentes, né? Então é um livro que foi um prazer assim, ter em contato com os autores, né? Estar organizando assim essa obra.
Foi um prazer de estar organizando junto com a Janaína Nascimento essa obra, né? E é isso, né? Foi o ano dos contos, né? Eu publiquei o primeiro livro de contos, Desnudo. Janaína publicou o primeiro livro de contos dela, né? Também. E tem essa antologia, Sentindo na Pele, que é um livro belíssimo, né? Que aí nós tivemos a oportunidade de estar organizando aí pela Sociedade Literária do Morro do Castelo. Parabéns, parabéns. Isso, e é isso, né? Foi o ano do conto, o ano do coletivo, o ano de várias situações, né? Para esses encontros finalistas do Jabuti. Então, tem essa questão, isso é muito legal, muito bacana. Querido, vou pedir uma licença ainda, depois eu quero que você fale um pouco mais também das suas obras, se você puder ler uma outra advertência, um outro recado, né? Aproveitar e pedir para que todas e todos, por gentileza, assinem o canal. Vejam, divulguem essa conversa, assim, assine o canal, comente, né? Porque quanto mais comentários, mais visibilidade nós temos, muito mais pessoas poderão partilhar, conversar, entender essa ótima conversa. E relembrando uma outra boa conversa foi Nó do Escurecimento, que está fazendo um pouco mais, um pouco menos de um ano, agora já fez, né? Foi com a Conceição Evaristo. Toda a indicação está aqui na descrição. Então, vejam essa, depois vão lá relembrar a conversa com Conceição Evaristo. Foi uma conversa incisiva, bonita, boa, produtiva, né? Muito crescimento, né? Com uma preta perspectiva muito boa, muito importante mesmo, né? E aí, Pedro, o que você nos lerá, querido? Então, eu vou ler um trecho ainda do Desnudo, um trecho pequenininho. Oh, o tempo é seu, querido. E Por depois eu vou gentileza. falar do meu livro teórico, né, que é o Introdução às Literaturas Africanas. Por favor. Esse trecho que eu vou ler é um poema, né? Porque nos meus contos, como tem muitos professores, né? De vez em quando eles param para ler, né? Ah, Um é. poema. Até porque é o seguinte, eu gosto de misturar os gêneros nesse sentido, né? Até porque a narrativa nasceu de poemas, né? Sim. As primeiras narrativas eram poemas. Então, isso que é um trecho de uma parte que uma personagem, né, está numa biblioteca e alguém pergunta a ela sobre o que ela gosta de ler, né? E aí ela mostra o poema preferido dela, um poema chamado Quilombo, né? Que ela acha num livro, que inclusive esse livro é descrito aqui que ele tem o rosto de Teresa de Benguela, né? Daquela pintura conhecida, né? Na capa do livro, né? Então, esse trecho se chama Quilombo. Quilombo. Aqui, onde muitos disputam o senhorio das falas dos corpos e das mentes, minha mente é um quilombo. E também nossos corpos livres, e também nossas conversas nuas, sem explicações, sem neuras, sem disfarces. Isso é tão raro, como raro e insubordinável é tudo que vale a pena de viver nesta terra. Beleza, querido. Beleza, beleza. E aí, conte desse seu livro teórico para gente, por favor. Então, como eu falei, esse ano foi Desnudo. No ano passado, o livro que eu publiquei foi o Introdução às Literaturas Africanas, né? Mais uma vez, está lá na livrariadante.com.br, né? Pode ser comprado lá. Também saiu pela editora Ferax, né? E é um livro que inicialmente eu pensei ele para professores, né? Por quê? Muitas das vezes se cobra do professor cumprir a lei que diz que nas escolas do país deve ter o ensino da literatura, da escritura afro-brasileira, mas muitas das vezes falta o material,
a própria formação do professor. Obviamente, há professores que às vezes não se interessam, acontece, né? Que acha que, sei lá, que escola tem que ser sem partido, né? Igual o pessoal falava um tempo atrás, né? Essa escola neutra, né? Aham. Mas há professores também que buscam e às vezes têm dificuldade de achar um livro que tenha um panorama, pelo menos, do assunto, né? Então eu fiz esse livro com um pequeno panorama, né? Um livro que é uma introdução, né, ao tema, né, na verdade, das literaturas africanas, primeiro para os professores, mas depois eu percebi que também também é muito útil para o público em geral, né? E realmente uma parte dos leitores deles são do público em geral, não são nem professores, né, hoje, né? É um público que busca saber sobre o que está sendo escrito na África, né? Um público que nem muitas das vezes nem sabiam que existia literatura em língua portuguesa na África, porque não é algo tão falado. Então, às vezes, nós aqui no Brasil, nós temos acesso mais fácil a, sei lá, ao esgoto da literatura norte-americana do que ao melhor da literatura de Moçambique, de Angola, né? Para ter Sim. ideia, por exemplo, o Sagrada Esperança do Agostinho Neto. Gente, Agostinho Neto, uma figura de uma importância imensa, tanto para Angola quanto para a África inteira, né? Você não tem edições do Sagrada Esperança aqui no Brasil, Sim, não mesmo. que é o grande livro de poemas dele, né? Então é um livro. Porque é o seguinte, as pessoas também não procuram muitas das vezes títulos da literatura africana portuguesa, porque nem sabem que esses títulos existem, É. né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo de um livro de introdução. Então, foi isso que eu fiz, um livro de introdução à literaturas africanas. Tive o cuidado, que é um cuidado que, na verdade, é óbvio, né? Mas que, às vezes, o pessoal não tem contato das literaturas africanas, de separar a literatura de cada país, né? Sim. Que cada um tem sua história, porque muitas das vezes as pessoas fazem focado nos principais autores, né? Que segundo eles são os principais autores. E faz uma mistureba de autor angolano com moçambicano, com cabo-verdiano, e aí fica aquela bagunça, né? Não Não, estou dizendo que meu livro é o põe no único que mesmo faz isso, não. caldeirão, que não é É, mesmo caldeirão, assim. estou dizendo que meu livro é o único que divide. Não, não. Não, longe disso, mas eu tive esse cuidado, né? Então, o primeiro capítulo são os pressupostos teóricos, né? É sobre a questão até da identidade, né? Dessas nações, porque quando eu falo, por exemplo, de literatura angolana, obviamente literatura feita no território onde hoje é Angola. Só que aquele território ali tem vários povos, né? Então, a questão da identidade aí passa, inclusive, pela língua, né? Porque eu estou falando de literaturas africanas em língua portuguesa. E não devemos deixar de lembrar que a língua portuguesa foi usada como uma arma, né? Então, a língua portuguesa, ali, no primeiro momento, é algo de extrema violência, né? E aí uma questão que eu trago, que até o Craveirinha, que é o poeta de Moçambique, coloca muito bem, que a língua portuguesa é uma arma tomada das mãos do colonizador. Sim, Né? sim. Se fala de africanizar a língua portuguesa. Né? Aqui no Brasil, seria, a Lélia Gonzalez ela usa uma expressão bem interessante que é o português. Né? É. Que nós fizemos, né? Que tem essa questão do Isso, ritmo, né? Foi no isso, nós ritmo. fizemos. E lá também fizemos. Inclusive, muitos escritores das literaturas africanas de língua portuguesa tiveram como grandes influências de escritores brasileiros. Né? Isso é um fato, assim, eles nunca esconderam isso, né? Uma grande admiração para a literatura brasileira, né? E lá eles olham muito para o que se produz aqui, o que já não acontece, né? Aqui, né? É. Que muitas das vezes nós brasileiros temos uma certa soberba
em relação à África, né? Até mesmo pessoas que dizem adorar a África, mas às vezes adoram a África idealizada, né? Uhum. Quando aparece a África de verdade, a África ali do pessoal daquela distanciada, né? É, mas é isso. Então, no primeiro momento, eu falo essa questão da identidade, né? Da pluralidade dessas literaturas, da questão de que, por exemplo, a literatura angolana, Angola foi independente, né, em 75, né? Então Angola vai fazer 50 anos, se não me engano, né, como nação Pouco independente. menos, assim. Vai fazer ainda, se não me engano, em 2025. Aí Exatamente. você pensa, poxa, mas uma literatura tão recente, uma, uma afirmação cretina, mas que o pessoal realmente pensa. Uhum. Poxa, se eu posso aprender uma literatura europeia que tem 1000 anos, 2000 anos, por que eu vou ler uma literatura que tem 50 anos? Né? Só que às vezes o pessoal não fala isso com aquele medo assim, de ser chamado de racista e de ignorante. Né? Aí o pessoal não fala. Mas isso é uma coisa que eu trago aqui, que essas literaturas em língua portuguesa, elas têm esse tempo diminuto. Né? E mesmo assim, antes de Angola ser uma nação independente, a literatura angolana existia. Porque, inclusive, a literatura foi usada como uma forma de conscientização do povo, né? Como uma forma de luta mesmo. Tanto que vários dos grandes autores foram presos, né? Participaram da luta anticolonial. Né? Então, mas mesmo assim são recentes, vamos botar 100 anos. Uhum. Só que é o seguinte, essas literaturas têm como fonte também a sabedoria dos povos presentes no território. Né? Então, na verdade, não são literaturas recentes. Né? São recentes em língua portuguesa, mas a sabedoria presente nessas literaturas e as fontes dessas literaturas são milenares. Né? Sim. Então, são, Se a então, gente pensar, a nossa literatura negro-brasileira, afro-brasileira, também é sim, recente. Tem 200 anos. A gente imaginar assim. Estou pensando em esparso assim. Se a gente apertar muito, né? Tem. 300, vamos dizer assim. Se Mas, apertar mas muito. pô, se você pensar que boa parte da sabedoria delas, de vários escritores brasileiros, tem uma influência direta das sabedorias do candomblé. Uhum. E você vai pensar, o que é o candomblé? Pô, nós estamos falando de sabedorias milenares que estão aí na literatura afro-brasileira. Então, não estamos falando de literaturas inexperientes, como as pessoas muitas vezes colocam, né? Até mesmo dentro da academia colocam isso, da literatura africana de língua portuguesa. Tem gente que tem cara de pau de falar isso. É. Então, após esse capítulo inicial, que eu intitulei A Raiz, os Galhos e as Folhas, que fica o Boa, mistério do porquê desse, boa, boa, né? boa. Aí, no segundo capítulo, eu trago um pequeno panorama da literatura de Angola, né? E aí é óbvio que eu não trato da literatura de todo um país, de 5 países, nessas 200 páginas do livro, obviamente que eu faço um panorama, que esse é o objetivo, né? É uma introdução para quem quer saber o que existe nessa literatura, os principais títulos. Infelizmente, aqui, muitos dos livros que eu cito não estão editados no Brasil, porque no Brasil conteúdo de literatura já fica em portuguesa. Ainda é muito pouco ainda. Né? Por São quê? só Por aquela. que que não tem as edições aqui? Principalmente nessa necessidade de a gente ter. Olha, é algo que eu não posso dizer com certeza, mas o que eu vejo. É, como não é algo tão divulgado, como as obras não são tão divulgadas, por mais que hoje se fala muito de África, não se fala especificamente o nome das obras, né? O nome Não, dos autores. Não. Então, o público não procura. O público não procura, ninguém muitas das publica. vezes ninguém publica. Né? Né? E aí acontecem coisas absurdas, tipo Sagrada Esperança do Agostinho Neto ser quase impossível de achar.
que é um livro capital assim da luta anticolonial, né? Isso é contar a história, gente. Como nós falamos tanto dessa luta anticolonial, nós falamos tanto de tanta gente amando a África. E, cara, a obra do Agostinho Neto É, é, falta um pouco esses pretos aqui, né? A gente também está um pouco mais nos meios, é né? nós, Nas nós temos que editoras lembrar, e, nós temos que e lembrar com numa. punch, né? Com É, coisa para editora, porque tem que se pagar e é interessante que se pague, é interessante que você faça várias coisas, né? Porque você vai publicar um autor e tem que se pagar, mas as editoras têm que estar preparadas para mas, isso. mas uma coisa temos que reconhecer também. Tô aqui reclamando como leitor leitor que tem dificuldade de achar jobs, que tive muita dificuldade de achar jobs que eu precisei para escrever esse livro. Eu consegui ler essas obras na biblioteca da FRJ, Hum, né? Mas já sim, há um esforço editorial cada vez maior pela chegada dessas obras no Brasil. Isso é algo sim, extremamente positivo, né? E esse esforço tem que ser reconhecido, né? Mas mesmo assim, eu acho que para esse grande público que fala que ama a África, né? que ama as culturas africanas, né? Nós temos que lembrar que numa perspectiva afrocentrada ou afroperspectivista, amor, afeto e conhecimento não são coisas contrárias. Então, se eu sim. amo a África, se eu amo as culturas africanas, eu tenho que buscar conhecimento sobre elas, né? Um conhecimento sólido, porque gente, conhecimento das culturas africanas não é bagunça, não é só questão de eu sinto aqui e eu falo qualquer Ah, coisa. não é o Não é isso. Wikipédia, não é o Wikipedia, Isso. não é o Wikipedia. É um conhecimento vasto que é aquilo, dá trabalho, mas é isso. Se você ama mesmo a África e ama as culturas africanas, quer conhecer, é isso. Nós, nós vamos nos desdobrar para achar esses livros, para poder exigir do mercado editorial, né, esses livros, e não tem outra alternativa. É uma Não luta, mesmo. né? E a luta se dá no campo intelectual, né? Então, o segundo capítulo aqui, eu falo de Angola, né? No terceiro capítulo, Moçambique. Tem uma figura da literatura moçambicana, tem aquelas figuras mais famosas, né? O Mia Couto, né? A Noemi de Souza, a Paulina Chiziane, assim, é uma autora que, assim, eu fiquei muito feliz esse ano quando a UERJ, aqui no Rio, colocou o livro dela, o Niket, né? Uma história de poligamia como um dos livros do vestibular, né? Isso aí é de valor imenso. Gente, vários estudantes de ensino médio lendo literatura moçambicana. Assim, Legal, necessário. a Paulina Chiziane, ela tem uma identificação muito grande com o Brasil, Tem. né? Teve recentemente aqui em São Paulo, ela teve aqui, dia 20 de novembro do mês passado, ela teve aqui em São Paulo, na Expo, assim, teve por aqui. Mas tem um autor de Moçambique que eu cito aqui, que o pessoal às vezes não leva tanto em consideração, que é o Rui de Noronha. O Uhum. Rui de Noronha é um jovem, ele viveu entre 1909 e 1953, morreu jovenzinho, e ele era um cara que escrevia sonetos. Aí você pensa, pô, caramba, o cara africano escrevendo soneto, pô, não dá, não dá. E aí ele escreve, porque é o seguinte, aquilo que eu falo, né? A África idealizada e a África que realmente está ali. Esses jovens que escreviam sonetos, né, a maior parte que lembravam muito ali a literatura portuguesa, ele escreve um soneto que o título é em latim, complica mais ainda, soneto, título em latim, que seria em latim Levanta e Anda, em referência àquela história lá em que tem um aleijado e Cristo diz para ele, levanta e anda, ele anda. Aí, pô, cara, o coitado do Ruiz complicou tudo. Escreveu em português, soneto com título em latim e com referência a cristianismo. Pô, esse cara não tem nada a ver com a África, né? E é aí que entra a questão do estereótipo. Nesse soneto,
quem levanta e anda, para ele é a África. Ele, em pleno colonialismo, né? Enquanto a Europa ainda estava terminando ainda de fatiar o território africano, ele começa, ele faz esse soneto, eu vou ler aqui as duas últimas estrofes desse soneto do Rui de Noronha, que ele coloca, né? E olha o que ele diz, pensa no contexto de colonialismo ferrenho, né? O cara diz que a África tem que despertar, né? E ele coloca assim, ó, desperta. Já no alto adejam negros corvos, ansiosos de cair e de beber aos sorvos, teu sangue ainda quente em carne de sonâmbula. Ou seja, a África não tinha morrido, ela estava dormindo. E quem são esses corvos aqui? Gente, ele chamou o, o colonizador assim de corvos, né, que querem ser alimentados de alguém que eles acham que está morto, né? E aí a última estrofe ele repete: desperta. O teu dormir já foi mais do que terreno. Ouve a voz do progresso, esse outro nazareno, que a mão te estende e diz: África, surge et ambula, ou seja, levanta e anda. E aí, às vezes, as pessoas não. Aí pensam, não, pô, mas esse cara podia ter escrito de uma maneira mais direta, de uma maneira mais africana sobre isso. Mas, pensando na época dele, é, nesse contexto colonial ferrenho, né? Aparentemente, não há nada que indique que aquela terra ali vai ser independente. E ele escreve isso aqui, fazendo clara alusão ao colonizador como corvos, né? Ou seja, toda aquela imagem civilizatória do colonizador acaba aqui, e essa noção de que a África não está morta, que ela vai despertar em algum momento, e subentende-se que esses corvos vão ter que sair dali, né? E na Então, língua desse corvo, né? Desses e corvos. E na na língua, língua, na língua e na principal forma literária desses corvos, que é o soneto, com certeza. né? Com certeza. É, e, e assim, às vezes, eu acho que falta para nós aqui que tivemos nossos modos de luta, entender os modos de luta dos africanos lá, né? Porque a literatura foi um dos modos de luta, né? E às vezes nós queremos que o escritor africano, lá no seu contexto, tivesse dito as coisas que nós queríamos da forma que nós queríamos, né? Mas não, o Rui de Noronha, ele lutou na literatura da forma dele, né? E ele é um dos grandes precursores da literatura moçambicana. Assim, é um jovem negro que ousou na literatura dele, né? Você vai ter, por exemplo, na literatura de Moçambique, por exemplo, uma influência grande, por exemplo, da literatura brasileira nos movimentos, né? Você vai ter a Noêmia de Souza, que eu acho um absurdo não ser tão conhecida no Brasil quanto deveria, né? Ela faz vários diálogos com a literatura brasileira, assim, falando de modo pessoal, é a minha poeta africana favorita, né? Merecia ser mais conhecido aqui no Brasil. O livro dela, Sangue Negro, né? Felizmente, tem no Brasil, né? Se não me engano, a editora Capulana, né? Editor aqui no Brasil. Um livro que eu acho que todo negro brasileiro que curte literatura, que gosta de literatura, que nem todo mundo é obrigado a gostar, né? Uhum. Mas que deveria ter na sua estante, assim, a leitura obrigatória, assim, Sangue Negro, de Noemi de Souza, né? Craveirinha é outro que eu não vejo. Não. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nenhum livro dele. Já vi em antologias. Talvez tenha uma antologia dele, não me lembro agora. Uma antologia. Mas ele não, infelizmente, aqui no Brasil.
o que é outro absurdo, né? No outro capítulo eu falo de Cabo Verde, que é uma literatura que é totalmente diferente, né? Até pela questão de Cabo Verde ser um país insular, né? Composto de ilhas, né? A literatura de Cabo Verde é riquíssima, assim, e ela tem uma presença feminina nos últimos tempos, né? Sempre teve uma presença feminina, né? Mas com a Vera Duarte, com a Fátima Bittencourt e a Janara Salustio, né? Que é uma presença feminina muito forte, né? E que reescreve, né, a história de Cabo Verde, né? É uma literatura riquíssima, assim, que eu também gosto muito, principalmente do Corsino Forte, né? Que é um grande poeta de lá também. Tem a literatura da Guiné, né? A Guiné-Bissau, né? Inclusive, tem um grande escritor da Guiné aqui no Brasil, né? Que mora aqui no Brasil, que é o Eliseu Manoli, né? Você vê, o cara está aqui no Brasil, tem escritores africanos aqui no Brasil, né? Uhum. E que muitas vezes nós, pô, queremos tanto dar apoio à África, mas, poxa, temos escritores africanos aqui, né, que poderíamos divulgar mais, né? E a Guiné foi o último país dos africanos de língua portuguesa a desenvolver uma literatura nacional, né? Isso, em parte, foi porque foi um país que não tinha tantas escolas, né? O colonizador não investiu tanto nessa parte, né, da escolaridade, mas perceba, é um país que demorou a ter literatura em língua portuguesa, porque as histórias ancestrais já sempre teve cultura, né? Que lá não teve cultura. Esse tempo todo tinha cultura lá, só que Sim. não em língua portuguesa. Né? Não em língua portuguesa. Né? Em língua portuguesa demorou, né? Porque aí parece que só em língua portuguesa que a cultura desenvolveu. Não, a culturas sempre estiveram no território de Guiné-Bissau tão ricas quanto qualquer outra cultura. Né? Então, foi o último país dos 5 a desenvolver essa literatura. Se eu não me engano, faz menos de 15 anos que teve o primeiro romance guineense. Posso estar enganado, né? Não recordo agora. Que foi do Abdullah Sila. Né? É um país tem essa coisa do recente, mas mesmo assim tem uma literatura que fala muito, que pode falar muito ao leitor brasileiro. O Eliseu até às vezes ele fala, né? Agora não sei se a frase é dele ou do Tony Checa, que é um autor da Guiné que ele admira muito, né? Que ele diz assim, ó, que a nossa literatura é simples, mas é ela que nos exprime. Sim. Né? E é uma literatura que vale muito a pena ser conhecida. Tem um trecho, inclusive, do prefácio de um dos romances do Abdullah Sila, que eu acho que serve de reflexão para nós aqui no Brasil também. Que ele fala assim, ó, o que é que caracterizava a colonização? Era a violência contra os nossos? Era a arrogância dos poderosos? E ele fala tudo aquilo que caracterizava a colonização. Ele diz o seguinte, espera aí, se todas essas características da colonização persistem até hoje, que somos independentes, então a colonização não acabou. É. Então, vamos pensar isso no Brasil, assim. Se nós ainda temos práticas colonialistas, nesse sentido, no Brasil, ideológicas colonialistas no Brasil, nós somos um povo independente, realmente somos independentes, somos livres, enfim, para pensar, né? Para pensar. Com certeza. E o livro termina com São Tomé e Príncipe, que tem uma figura importantíssima, que é o Tenreiro, né? O José Tenreiro, né? Que ele escreve um livro chamado De Coração em África, né? O título já é muito interessante, né? Não importa, porque ele passou um tempo na Europa, né?
Mas não importa onde ele esteja, né? O coração dele está em África. E isso é afrocentricidade, né? Não importa onde ele Exatamente. esteja, né? O coração dele está em África, né? E ele é um dos, é o autor, assim, é o grande autor assim que inaugura, né, essa literatura, vamos dizer assim, nacional, né, de São Tomé. E você tem Terreiro, você tem a Alda do Espírito Santo, outra grande autora que você não vê editada aqui no Brasil, que ela escreve um poema, um livro chamado É Nosso o Solo Sagrado da Terra, né? É um dos grandes livros de poemas da literatura africana de língua portuguesa. Repito, não está editado no Brasil. Absurdo. O hino, inclusive, o hino de São Tomé e Príncipe é de um poema dela, né? Hum, A letra é um poema dela, né? Ela é a grande dama assim da literatura de São Tomé, né? E, enfim, são tesouros literários que nós estamos perdendo. É isso. Nós que perdemos de não conhecer, né? sim, Inclusive, a Conceição Evaristo, ela é uma profunda conhecedora da literatura africana de língua portuguesa, né? Só para citar assim alguém que é uma sumidade, assim, porque para nós que escrevemos são influências que nos enriquecem. sim. São influências que nos enriquecem, né? Aldo do Espírito Precisamos. Santo, Noemi de Souza, Baba Coça, né? De Moçambique, enfim. Então, é isso. Então, estamos perdendo, né? Com Enquanto nós estamos certeza. perdendo um tesouro literário que pode nos dar aí, pode nos trazer questionamentos, né? Novos questionamentos de quebrar vários paradigmas que nós temos, não só sobre a própria África, né? Para acabar meio que com essa África que muitos de nós ainda ficamos idealizando, que é péssimo, né? Que acaba de há duas formas de desumanizar, né? Você vilanizar, né? Ligar ao mal, e você idealizar, né? Uhum. Idealizar demais, né? Então, é um modo de conhecermos a África tal qual os africanos residentes hoje lá veio, e uma forma também de nós é, refazermos questões nossas como descendentes, né? Como descendentes da África. Né? Religar, religar, religar. Exatamente. Pedro, eu quero agradecer esse. Não, me deu muita vontade. Talvez no futuro próximo a gente só fazer isso, né? Fazer um nota só falando, né? Nós, notas é falar sobre literatura negro-brasileira, é importante falar isso. Só que o Pedro aguçou essa vontade. Talvez a gente só faça isso num programa, quem sabe, Pedro, eu peço ajuda, em falar só dessas literaturas. Aí uma série de 5, no mínimo, né? De programa de só falar da literatura angolana, porque também é falar da gente da Rede Gás. Vamos ver mais adiante isso aí. Com certeza, né? Já estou contratando. Quero agradecer, querido, muito obrigado. Agradecer a todas e todos que tiveram a paciência. Comenta, por favor. Fale, né? Faça uma crítica, assine o canal. Pedro, muito obrigado, querido. Agradeço. Agradeço. Beleza. Tem algumas palavras, falar algumas despedidas, algumas coisas, sim? Por favor. Sim, foi um prazer, né, tá aqui podendo falar tanto da minha literatura quanto das literaturas africanas de língua portuguesa, e deixar essa mensagem, né, que vamos incentivar, né, quando eu falo incentivar, né, é comprar, ler e divulgar autores afro-brasileiros e africanos, né, também. Porque é isso, não adianta nós estarmos, né, falando sempre da África, como é bonito, com a minha terra, meu ventre, mas e o que você está fazendo pelos africanos mesmo? Né? Cadê estamos divulgando realmente quem produz conhecimento na África? E os escritores afro-brasileiros ou negro-brasileiros que você
ler. São sempre os mesmos, não diversifica, são só meia dúzia de autores, não tem ninguém novo, né? Então é isso, assim, nós nos já tentarmos também para aqueles que nem sempre estão no circuito das grandes mídias, né? Até porque aqueles que hoje estão nas grandes mídias, um dia também não estiveram. Sim, Né? sim. Muitos começaram como muitos de nós escritores Estamos começando. começamos em Estamos começando. antologias, né? E é isso, né? Apoiarmos aqueles que precisam de apoio, né? Que precisam É, de ajuda aí no mercado editorial. apoiar-nos, apoiar-nos, apoiar. É, Legal, Pedro. Obrigado, querido. Agradeço. agradeço. Até. Tchau.